Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Carlos Lustosa e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de gastronomia falando sobre a cozinha, a gastronomia da Itália. A Itália é esse país que está localizado no continente europeu, né? Que é cercado pelo mar Mediterrâneo e isso vai acabar influenciando bastante na sua gastronomia. Está próximo aqui da França, da Suíça, da Áustria, Eslovênia, né? Da Croácia. Mas aqui embaixo tem a Grécia, a Albânia, Montenegro, Mônaco. Então ela está situada bem no meio mesmo do continente europeu. A Itália tem como nome oficial a República Italiana. Quem nasce na Itália é italiano. Tem mais de 302 mil quilômetros quadrados. Está localizado na chamada Europa Meridional, né? Essa parte mais ao sul. Tem como capital Roma. Tem um clima mediterrâneo, sobretudo, né? É uma república parlamentarista, está dividida em 15 regiões. O idioma oficial é o italiano e tem vários dialetos lá dentro. A religião cristã, sobretudo, é a que predomina, né? Uma população de 60 milhões, mais de 60 milhões de habitantes, sua moeda é o euro, e é um dos países mais ricos do mundo, né? Com 2,12 trilhões de dólares no seu PIB. A cidade de Roma, alguns detalhes, né? A cidade de Roma é a capital. Tem dois países que estão dentro do seu território, né? É o Vaticano e San Marino. Nós podemos ver aqui San Marino, Vaticano também, próximo de Roma, né? A Itália é banhada pelo mar Mediterrâneo e é composta ainda por regiões autônomas como a Sicília e a Sardenha, né? Aqui também ficam dentro do mar. Sicília, essa ilha, e a Sardenha, Sicília e a Sardenha. São duas ilhas dentro do mar Mediterrâneo que pertencem à Itália. O clima é predominantemente mediterrâneo, enquanto o relevo varia entre montanhoso e plano, né? Tem as regiões de planície e as regiões de montanha. Aqui, próxima à França e à Suíça, encontramos os Alpes italianos, né? Existem ainda vulcões ativos no país, a maioria está na região sul. A maioria da população dos mais de 60 milhões de habitantes vive nas cidades. A capital é Roma, né, cidade mais populosa, com mais de 4 milhões de habitantes. A economia se encontra na parte de serviços, com destaque para o turismo, é um dos países mais visitados do mundo. A indústria é uma referência, sobretudo, no setor automobilístico, que é responsável por boa parte das suas exportações. Né? Temos fábricas como a Fiat, a Ferrari. A produção agrícola se encontra principalmente na região sul do país e é o país com o maior número de sítios listados como patrimônio da humanidade pela Unesco. Nós podemos ter uma ideia de como é o relevo da Itália, né? Aqui ao norte nós vemos essa cadeia de montanhas, também tem uma parte aqui que passa pelo meio do país. Né? Aqui nós temos alguns vulcões, temos o Vesúvio, que é muito famoso, o Etna também, né? São bastante famosos, que ainda hoje tem algumas atividades. E vários outros vulcões também que estão dentro do território italiano. A história da Itália influenciou fortemente a cultura do mundo ocidental, né? E foi o berço da civilização etrusca, da Magna Grécia, da civilização romana, da Igreja Católica, das repúblicas marítimas, do humanismo, do renascimento, do fascismo, né? São alguns movimentos que existiram na Itália, né? Foi o lugar do nascimento de muitos artistas, cientistas, músicos, literatos, exploradores, e a ocupação da região que se encontra a Itália data de pelo menos 3.000 anos antes da era atual, né? Antes de Cristo, quando os primeiros povos chegaram às ilhas mediterrâneas.
O comércio sempre foi a base da economia, né, da região da Itália, e assim permaneceu durante muitos séculos. Nesse inteirinho, desenvolveu-se a civilização romana, que foi essa que dominou boa parte da Europa, Ásia, norte da África, né? O Império Romano chegou ao fim no século V depois de Cristo e muitos territórios que estavam sob seu domínio se transformaram em reinos ou passaram para o domínio germânico. O período que vai do século XII até o século XVI, ele é marcado pela formação de grandes cidades-estado, pela consolidação do comércio como principal atividade econômica na região da Itália, né? De onde se sobressaem as cidades de Florença, Veneza e Milão, né? Então, o fragmentado território italiano passou por uma série de disputas pelo seu domínio. Eram travados com os reinos vizinhos, né? Os austríacos, os espanhóis, os franceses, sempre estiveram em briga com os italianos. Uma luta pela Constituição, né? Reunificou a Itália, unificou a Itália, né? No século XIX, entre os anos 1866 e 1870, né? E o século XX foi marcado pela Primeira Guerra Mundial, com a Itália do lado dos aliados, pela ascensão do fascismo no país, né, de Mussolini, e pelo consequente alinhamento italiano com a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. A Itália se tornou uma república parlamentarista somente em 1948, 5 anos depois da guerra do regime fascista, quando uma nova Constituição entrou em vigor. Aqui nós temos alguns históricos, né, de como os estados italianos estavam, eles existiam, né, e depois conforme eles foram sendo unificados, né. A Itália atualmente ela é dividida em 20 regiões, cada região se divide em províncias, e no total existem 109 províncias, e a subdivisão seguinte é constituída pelas comunas, né? Em toda a Itália há cerca de 8.103 comunas, que é o equivalente às nossas cidades aqui no Brasil, né? Ao norte, né, a Itália noroestina, a noroeste da Itália, nós temos o Vale da Aosta, o Piemonte, a Ligúria, a Lombardia. No nordeste da Itália tem Trentino Alto, Adi, Friuli, Venécia e Giulia, Vêneto e Emília-Romagna. Na Itália Central tem a Toscana, as marcas Umbria e Lácio. Na meridional, Abruzos, Campania, Molise, Apulia, Basilicata e Calábria. Na insular, Sicília e Sardenha, que são as ilhas italianas. Após a unificação da Itália, né, deu-se início a uma unidade nacional e os regionalismos marcados pela história milenar das cidades-estados italianas, entretanto, eles continuam até hoje, né? Porque para criar uma nação não basta você juntar todo mundo, né? Tem que criar todo, já porque eles tinham histórias próprias, né? Culturas diferentes, então não bastava unir que isso tudo não ia ficar igual, né? Então, ainda hoje, cada italiano se sente íntimo e, primeiramente, cidadão de sua região. Considera-se piemontês, vêneto, lombardo, siciliano, veneziano, né? E só depois disso ele se considera italiano. Cada pequena cidade tem sua história, que se encaixa na história do país, e desde a Idade Média, todas elas representavam um pequeno estado que se desenvolveu autonomamente do ponto de vista político, social, cultural e linguístico. É por isso que a Itália conta com uma rica cultura estampada na arquitetura, nas artes, no grande número de dialetos e na sua gastronomia. Em nenhum outro lugar as características gastronômicas são tão marcadas e diversas como na Itália, né? E algumas podem ser mais amplas em relação ao uso da gordura, por exemplo, de origem animal, como a manteiga no norte, né, que é uma região mais fria, e de origem vegetal, com azeite na região centro-sul, com a grande influência do Mediterrâneo, né? Aí você tem algumas outras diferenças, como o uso de embutidos, algumas preparações que são típicas de algumas cidadezinhas e tal. E tem até algumas preparações que são mais
ampliadas que saíram do território italiano e que acabaram tomando conta do mundo. É o caso da pizza e da mortadela. Apesar das diferenças, o amor pela comida é um traço comum lá na Itália, né? Fala-se sobre comida o tempo todo e nenhum assunto é tão importante, né? Desde o café da manhã, fala-se o que eu vou comer no jantar, no almoço, no almoço o que eu vou comer no jantar, né? Então, como se diz, né? O homem é aquilo que ele come, e por isso essa é uma premissa indispensável para os italianos, né? Por isso, o prazer de comer é levado a níveis inimagináveis, né? Tanto que tem aquele filme O Comer, Rezar e Amar e a parte onde se come é na Itália, né? Que é o prazer de comer, né? Os italianos discordam sobre tudo entre si, no entanto, a paixão e o orgulho pela sua comida é um elemento de união. Algumas comidas são consideradas italianas, né? A palha italiana, ela é um doce feito de brigadeiro e biscoito que não tem nada a ver com o italiano, só o nome, né? A sua origem é brasileira e provavelmente vem do sul do país, onde há uma forte colonização, né, da Itália. A inspiração pode ter sido o salame de chocolate que existe, né, na Itália, mas que tem uma construção diferente desse sobremesa que é brasileira, mas que é chamada de italiana, né? A focaccia, como existem os salgados na região sul, principalmente no sudeste e sul do Brasil, né? Apesar de muitas pessoas chamarem de focaccia, que é outra coisa, né? Essa focaccia, ela foi criada no Brasil. A massa de farinha e batata, e depois ela é frita, recheada com queijo e especiarias diversas. A focaccia é um pão assado e macio que é servido com azeite e alecrim. E tem uma origem na região de Gênova. O que pode ter inspirado os brasileiros é o panzerotto, que é tradicional de Milão, e o calzone, que é a massa de pizza dobrada ao meio, né? Uma mistura dos dois. Só que aqui é empanado e frito, né? Então não tem nada a ver com a Itália, só o nome que remete a alguma coisa italiana. Algumas pizzas com coberturas exóticas, né? Isso aqui é claro que não existe na Itália, né? Cream cheese, estrogonofe, frango catupiry, frango assado, picanha, esse tipo de coisa não existe lá, né? Segundo esse Geraldo Landulfo, da Academia Italiana da Cozinha, né? Que tem uma sede em Milão, né? No Brasil, estão fazendo algumas coisas com o estilo italiano, com a farinha mais leve, mas as pizzas têm mais recheio que massa e isso acaba deixando elas mais pesadas. A sardela, né, que é um molho, uma receita típica da região da Calábria, é feita com sardinha e condimento. O processo é o mesmo feito há séculos, né? O peixe é pescado entre fevereiro e abril, lavado com água doce, colocado para secar ao sol, depois são colocados para salgar entre 6 e 7 meses, e aí se faz um molho que é misturado com condimentos, né? A sardela, sim, é uma comida de origem italiana. O cappuccino com chocolate, ele não existe na Itália, né? Ele é uma adaptação brasileira, mas que é basicamente a mesma receita, o cappuccino, né? Existe tanto no Brasil quanto na Itália, só que aqui ainda se utiliza, se acrescenta o chocolate, né? Mas na base ele é um café expresso, diluído em leite, com creme de leite vaporizado, né? O rondelli, apesar do nome italiano, né, ele não existe lá na Itália. Lá tem o rotoli, o rotolini, que tem uma receita muito parecida com a brasileira. Que o rondelli é como se fosse uma panqueca recheada, né? Que depois você coloca molho e leva ao forno, geralmente, né? O bolognese, né? O molho bolonhesa tem uma receita que a gente conhece aqui no Brasil, uma receita parecida com a da Itália, mas lá ela é mais chamada de ragu. Então lá não tem essa de servir um espaguete à bolonhesa, se faz espaguete com, com bolonhesa. A massa que eles usam lá é o tagliatelle, que é uma massa fresca, um pouco mais larga, né? Então ele pode ser que o que a gente conhece no Brasil como mola bolonhesa tenha sido inspirado no ragu à la bolonhese,
Só que ele não é só carne moída e molho de tomate, né? Tem três tipos de carne, geralmente leva carne de porco também. Aqui no Brasil a gente faz a bolonhesa mais com carne de gado, né? E leva pouco tomate, leva um cozimento mais demorado e também creme de leite, né? Aqui acabou sendo simplificado a bolonhesa que existe no Brasil. Aí é o macarrão, né? A palavra macarrão provavelmente vem do grego macaria, né? Que é um caldo de carne enriquecido com pedacinhos de farinha, que existia há 2.500 anos atrás. E a palavra pasta, que vem dos italianos, também vinha do grego, de pastilhos, né? Que é citado pelo poeta Horácio. Aí os latinos, não, dos entornos de Cristo, né, onde já comiam um prato chamado de maco, que é um caldo de favas e massa de trigo e água. Então, juntou-se todas essas influências e apareceu na Sicília o verbo macare, que significa esmagar ou achatar com força. Então, há uma teoria, né, de que o macarrão teria surgido na Sicília, naquela ilha ao sul da Itália, né? É, tudo isso já acontecia, esses pratos já existiam, né? O macarrone, o macari, o verbo macari, o marco, já existiam por volta do ano 1100. E Marco Polo, que é aquele navegador asiático, né? Ele nasceu no ano de 1254. Mas tem uma história, né, de que Marco Polo ficou 17 anos na China e levou o macarrão da China para Veneza. Ele era filho de poderosos comerciantes de Veneza, né? E aos 17 anos, em 1271, ele, o pai e o tio foram para uma expedição no Oriente. E contam-se que lá ele teria conhecido o macarrão e levado lá para a região de Veneza. Essa é uma outra teoria de como teria surgido o macarrão, né? A teoria mais conhecida. Entretanto, no livro do Marco Polo, o livro que ele mesmo escreveu, não tem nenhuma referência ao macarrão. Então é por isso que acredita-se que essa história é mais uma lenda, né? A versão que se diz mais aceita pela história atualmente é que foram os árabes que inventaram o macarrão, né? E quando eles conquistaram a Sicília no século IX, eles usavam a massa seca que se chamava tegia, que era muito durável para atravessar o deserto. Ela era uma massa seca que aguentava muito tempo no deserto. Então, e como a Sicília era um importante centro de comércio, né, do mundo antigo, eles acabavam chegando até lá, esse tipo de produto chegava até lá. Então, mas atribui-se aos italianos, né, a mistura da massa com o molho de tomate, algo que aconteceu depois dos descobrimentos, né? Portanto, depois do século XV, e era uma forma de se comer, né, não só com as mãos, mas com uma espécie de forquilha que acabou virando o garfo, né? E se transformou numa revolução, né, a mesa. I'm Luca D'Onofrio. Eu I'm vou the deixar o link pastaio at desse Italy vídeo aqui. Flatiron. And today I'm going to turn these Senhor Ford que ele pasta faz doughs into beautiful vários handmade tipos de pasta massa. shapes.
vários formatos diferentes, né? Aqui eu tenho alguns deles, que é o Secchione, Stachinati, Campucci, Cavatelli, Maloredo, Scoglione, Lorighita, Farfalle, Sacchetti, que é a massa recheada, a Gnolotti, que é outra recheada, Capelletti, recheada, o, outro tipo de Capelletti, o Tortelli Piacentini, o Tagliatelle, o Fusilli. Então tem vários formatos, né? O macarrão ele é muito importante, porque na Itália cada região tem um formato de macarrão, né? Acabou criando um formato diferente e atribuindo isso para sua cozinha regional, né? Aqui nós temos outro exemplo de massa, né? Geralmente a massa de sêmola, essa aqui negra é usado a tinta da lula para que fique dessa cor. Então temos uma variedade grande aqui de, de massas e tipo de massas, né? Então, minha gente, essa aula de Itália fica por aqui. Eu agradeço vocês que assistiram até agora e nos vemos no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.